Seja bem-vindo. Nessa aula eu vou fazer algumas revisões de matemática e não necessariamente a matemática básica, mas eu vou passar por essa matemática sim. Por quê? Porque a gente vai iniciar a nossa resolução do livro de circuitos, que é o SADQ. Deixa eu mostrar ele para vocês aqui. Esse aqui é o SADQ, que é o livro mais utilizado em circuitos elétricos. SADQ porque é o nome do autor, que é esse cara aqui, ó. Cadê? Esse aqui é o Alexander e esse aqui é o SADQ. Esse aqui é um dos livros mais utilizados em circuitos elétricos, certo? Então, a gente vai estar trabalhando nele, a gente vai estar resolvendo os exercícios dele. Ele é bem completo, tá? Só que ele não tem alguns conceitos que a gente aprende em outros cursos. Outros cursos, não de outros cursos tipo faculdade de engenharia civil, não. Outros cursos dentro da engenharia elétrica. Por exemplo, curso de cálculo, curso de eletromagnetismo, curso de física. Então, tipo, aqui ele só passa por cima dos conceitos. Ele assume que você já viu isso antes. E esse aqui é o sumário dele. A gente vai começar trabalhando a parte de circuitos CC nos próximos dias. Mas, antes de falar de circuitos CCs, eu fui dar uma olhada aqui no capítulo 1, onde ele dá os conceitos básicos. Já aqui em conceitos básicos, ele fala de algumas coisas que utilizam cálculo, por exemplo, carga e corrente. A gente vai utilizar integral e derivada, tá? Então, eu quero fazer antes uma aula de revisão para a gente trazer algumas noções de matemática básica, algumas noções do que é uma função e uma visão que me fez entender de fato o que é uma desgraça de uma função. Eu fui entender isso só quando eu entrei no curso, porque eu tive um professor muito bom, foi o professor Jackson Ichikawa, mestre. E, mano, vamos lá, vamos começar. Eu quero dar essa revisãozinha de matemática, porque eu quero discutir algumas coisas que você não aprendeu no ensino médio, tá? Isso é fato. Pra gente começar, eu quero falar um pouco sobre equações, tá? Porque esse curso inteiro de circuitos a gente vai trabalhar com equações, a gente vai trabalhar com sistemas de equações. E toda equação implica em, olha só, igualdade. Sempre que você ouvir falar em equação, na verdade a gente está falando de duas coisas que são iguais, matematicamente falando. Por exemplo, se eu tenho uma equação que diz que A é igual a B. Caralho, mas a gente já tá metendo letra no bagulho. Calma, relaxa. Foca no conceito. O que esse símbolozinho aqui quer dizer pra gente? Vocês já pararam para pensar no que realmente significa você ter um igual? Porque a gente cresce fazendo algumas continhas do tipo, 1 mais 1. Isso aqui é igual a 2. A gente sempre associou o igual como sendo apenas o indicador de resultado de uma operação. Isso aqui não é apenas um indicador de resultado. Calma lá, Mazete. Como assim? O que eu quero dizer é, sim, 2 é o resultado dessa soma. Só que o sinal de igual aqui, ele não está me dizendo que esse é o resultado de fato. Isso aqui, na verdade, é algo implícito. É um resultado implícito dessa operação de soma. Só que o que esse sinal aqui está me dizendo de fato é que o que está do lado esquerdo, nesse caso aqui, o A, seja que, se a gente fizer uma comparação entre as duas, o que está do lado esquerdo seria o A. Então, vamos dizer que o nosso A aqui é igual a 1 mais 1. Tá até aí tranquilo, né? Eu estou comparando o que está do lado esquerdo da igualdade. E se eu disser que B é igual a 2? Olha que doido. O que eu estou dizendo é que o que está do lado esquerdo dessa equação, por causa do sinal de igual, o que está do lado esquerdo é igual ao que está do lado direito. Isso é o que realmente significa você ter um símbolo de igual. É uma afirmação de que o que está do lado esquerdo é igual ao que está do lado direito. Ou seja, o que está do lado esquerdo é igual ao que está do lado direito. E de fato, se a gente soma 1 com 1, né, vamos pegar aqui que a gente tem tipo um quadradinho, bem fundamental isso aqui, né? Se eu tenho aqui um quadradinho, beleza, eu sei contar, isso aqui é 1. Aí eu tenho outro quadradinho. Tenho mais um.
Só que agora se eu tenho 1 mais 1, eu tenho 2 quadradinhos. Né? Fez sentido, pessoal? Então, pode parecer besteira que eu tô falando agora, né? Mas na academia, num curso de cálculo, provavelmente teria toda uma definição e os caralho. Não, eu só tô dizendo para você entender. Sempre que você tem uma equação, implica em igualdade. Reforçando isso. Igualdade. Equação significa igualdade. Então, toda vez que você estiver trabalhando alguma coisa matemática, que surgir lá, vamos dizer, tipo, 3 mais 5, e você tem um igual, o que tiver aqui do lado direito precisa ser igual a isso aqui de fato. Por isso aqui ser uma operação, eu sei que isso aqui vai dar 8. Né? Até aqui, ok. Eu sei que isso aqui vai dar 8. Agora, se eu estiver trabalhando com uma equação de fato, onde a gente tem um valor que a gente não conhece, e aí a gente começa a apresentar os famigerados polinômios, né? os x da vida. O x ele nada mais é do que um valor que a gente não sabe. Por exemplo, 3 mais x é igual a 8. Isso aqui é tranquilo, né? Pô, óbvio, dá pra ver. Agora, se isso aqui pra você é tranquilo, por que isso aqui não seria? Ah, mas porque aí agora tu vou meter uma letra no meio, que porra que tá acontecendo? Então, o que tá acontecendo? Isso aqui, esse sinal, lembrando, ele tá dizendo que o que eu tenho aqui precisa ser, o que eu tenho desse lado esquerdo precisa ser igual ao que eu tenho do lado direito. Precisa ser igual. Foca nessa palavra. Precisa ser igual. E aí começa a entrar as paradinhas que a gente trabalhava lá no ensino médio. De você falou, o que está positivo de um lado passa negativo para o outro. Só que isso tudo é balela que te contaram. Não é assim que funciona de fato. A gente faz desse jeito porque vai ser mais rápido. Só que se você nunca entender o fundamento do que está acontecendo por trás daquilo, você vai rodar. E eu vou te explicar um negócio agora que eu preciso que você preste muita atenção, porque muito provavelmente seu professor de matemática não te ensinou sobre equações. Tá? Primeiro tem o fator de que o que está do lado esquerdo tem que ser igual ao do que está do lado direito. Precisa ser igual. Então eu não posso colocar que x aqui, por exemplo, vai ser igual a 7. Porque se eu somar 3 com 7, vai dar 10, não vai dar 8. Eu vou ter uma diferença. Então não é. Não existe essa possibilidade do x ser 7, por exemplo. Eu preciso que ele seja um valor que somado com 3 vai me dar 8. Por a gente ter feito aqui antes, a gente sabe que x é igual a 5. Mas vamos desconsiderar, vamos fingir que isso aqui não existe. Vamos fingir que isso aqui, ó, esquece que existe. Vamos trabalhar só com o que está aqui embaixo, ó. Vou até reescrever isso aqui para você. Se eu tenho... Vamos lá. Se eu tenho 3 mais x, que é igual a 8, como que eu descubro qual é o valor de x? Para essa igualdade aqui ser respeitada. Para que esse valor não mude. Para que o valor que está na esquerda não seja diferente do valor que está na direita. Pegaram a ideia? O que eu fizer aqui na esquerda precisa acontecer na direita também, porque são a mesma coisa. Nesse caso aqui, a gente tem um 3 aqui. Se eu quero descobrir o valor de x, eu preciso que, de um lado, eu tenha apenas x, e de um outro lado, eu tenha alguma coisa. Então, o que eu quero alcançar? O que queremos? Resposta: achar x. Beleza? Tranquilo, até aí, né? Encontrar o valor de x. Como vamos fazer isso? Como essa resposta se parece?
x é igual a alguma coisa. Né? Até aí, ok. Deixa eu aumentar aqui o nosso Canva. X é igual a alguma coisa, né? Não sei. Então eu tenho que sair. Qual é o processo, né? Qual é o processo? O método. O que está acontecendo para que a gente saia de 3x. Opa, esse é o próximo exercício. 3x é igual a 8. Como que a gente passou disso aqui para x é igual a alguma coisa? O que está acontecendo aqui nessa setinha? O que estamos fazendo com essa equação? Lembrando, o que está do lado esquerdo precisa ser sempre igual ao que está do lado direito. Tudo que acontece do lado esquerdo precisa acontecer do lado direito. Esse é o fundamento que a gente vai utilizar para resolver essa equação aqui. Tá? Vamos lá. Agora, eu vou precisar que você lembre de uma outra propriedadezinha. Uma propriedade da adição. Tá? Vou colocar aqui, ó, propriedades fundamentais da adição. Na verdade, é só uma propriedade que eu vou falar aqui. Então, propriedade fundamental. Que propriedade é essa? A gente tem o elemento neutro. Neutro tem acento? Vamos pesquisar? É sem acento. Elemento neutro. Qual que é o elemento neutro da soma? Se eu tenho A, que é igual a B, eu vou somar A mais alguma coisa e ainda assim vai ser igual a B. O que é essa alguma coisa? É o elemento neutro da adição, que a gente está falando de adição aqui. E a gente sabe que o elemento neutro da adição, se você não sabe, você vai saber agora, é o zero. Né? Porque se eu tenho qualquer coisa, vamos, sei lá, um x, um A mesmo. Se eu tenho A, eu tenho uma quantidade Imagina que eu tenho uma quantidade de bolinhas. Ah, tem um monte de bolinha aqui assim. Eu tenho aqui 4, 3, 7, 8. Tenho 8 bolinhas. E eu venho aqui e somo 0. Ou seja, eu somo mais nenhuma bolinha. Tipo, boto o ar aqui dentro. O número de bolinhas vai continuar sendo 8. Certo? Coloquei ar vazio aqui. Um 0. Adicionei 0 bolinhas. Ou seja, não mexi na quantidade de bolinhas. Por que você está miando, seu gato? Como eu ia dizendo, eu somei 0, eu não afeto a soma. Eu não afeto a igualdade. A gente vai precisar trabalhar disso lá na frente. Se liga, olha o que vai acontecer. Vamos voltar aqui para o nosso problema, né? A gente quer saber qual é o resultado de 3. Isso aqui é igual a 8. A gente tem uma igualdade. Como que eu faço para sumir com esse 3 aqui? E se eu fizer o seguinte, eu pegar esse 3 aqui e eu vou pegar esse x, só que agora eu vou subtrair 3 do lado esquerdo da equação. Só que vocês lembram que isso aqui é uma igualdade, né? Então, tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer de outro. Então, eu vou pegar e eu vou subtrair 3 de um lado, eu vou subtrair 3 do outro. Para vocês verem que é o mesmo menos 3, vou até botar em branquinho aqui. Menos 3. Então, eu estou subtraindo 3 de um lado, eu estou subtraindo 3 do outro. Certo? Isso aqui vai me dar... Vou colocar aqui. Isso aqui vai me dar 3 menos 3. Vou até colocar um mais aqui para vocês ficarem espertos. Mais x, que é igual
a 8 menos 3. Vamos fazer essa operação aqui. Se eu tenho 3 e eu tiro 3, sobra quanto? 0, né? Sobra 0 aqui. Mais, vou colocar em branco. 0. Mais x. Isso aqui vai ser igual. 8, tiro 3. Vai dar 5, né? Só que lembram da propriedade? Que qualquer coisa mais 0 é igual... Não é B aqui, animal. Expliquei errado para vocês. Ó. Que é A. A é igual a A, né? Todo mundo sabe disso. Agora, se eu fizer A mais alguma coisa, que continua sendo A. Agora fez sentido. Tá aí. Vou pegar A, vou somar com alguma coisa e vai continuar sendo A. Que coisa é essa? É o 0. Então repara. Se eu somar x mais 0, é a mesma coisa que x. Não muda. Pela propriedade. Portanto, x vai ser igual a 5. É daí que vem todo o rolê de você trabalhar com equações. Agora vamos para um próximo exemplo para vocês verem uma outra propriedade que a gente utiliza muito. Mas antes disso, como é que você vê isso aqui no ensino médio? No ensino médio. Ah, você tem 3 mais x é igual a 8. Ah, então você pega, deixa o x de um lado, vai ser 8. Aí você passa o 3 aqui que está positivo, ele vem para o outro lado negativo. Como? Por quê? Não faz sentido isso aqui na tua cabeça no ensino médio. Você fala, caralho, professor, do nada. Como assim? Por que que isso acontece? Por quê? E a resposta está no conceito de equação. Porque, na verdade, não é que o 3 passa para o outro lado negativo. A verdade é que a gente está subtraindo o 3 dos dois lados da equação. A gente está subtraindo o 3 de um lado, a gente está subtraindo o 3 de outro. E quando a gente subtrai o 3 de um 3 positivo, vai zerar um dos lados da equação. Que vai permitir que a gente encontre a nossa incógnita. É daí que vem esse rolê de tipo, passa para o outro lado negativo. Né? Porque se a gente zerar aqui nesse momento, ó, se a gente apagar isso aqui, não fica, ó. Passou para lá, ficou só o 3 negativo aqui. Só que não é isso que está acontecendo. A gente tinha um 3 e a gente tirou 3 de um lado. Se eu tirei 3 de um lado, por isso aqui ser uma equação, é igual, tem que ser igual, velho. Precisa ser igual. Por ser uma equação, a gente tem que tirar 3 do outro lado também. E é por isso que a gente vai ter um 3 negativo aqui. Ah, mas e se eu tivesse o contrário? Se eu tivesse, nessa situação aqui, eu tivesse um menos 3. Então, se aqui desse lado a gente tivesse, por exemplo, menos 3 mais x, que é igual a 8, o que você teria que fazer? Você teria que somar 3 de um lado, só que se você somou 3 de um lado, você tem que somar 3 do outro. E aí a gente teria mais 3 menos 3, continua 0. 0 não afeta a soma, é o elemento neutro. Portanto, vai sobrar o nosso valor de interesse, o x, que vai ser igual ao outro lado, que vai ser 8 mais 3, que é igual a 11. Então, não é do nada que acontece isso aqui.
E por isso que eu acho um erro. A maioria dos professores do ensino médio não vão te ensinar isso. Tá? Não vão te explicar. Ah, fala assim, não, passa pro outro lado subtraindo. Tá, mas por que caralhos? É por causa disso. Beleza? Deixa eu apagar isso aqui pra não confundir a cabeça de vocês. Ai, Mazete, quer dizer então que na faculdade eu tenho que fazer bonitinho, tenho que ficar somando e tal. Cara, se você não tem familiaridade, não tem facilidade em sempre que você fizer isso, você saber que você na verdade está subtraindo ou somando para zerar um dos termos aqui e está somando ou subtraindo dos dois lados da equação, se você não tem facilidade para entender isso, eu recomendo que você faça sempre seguindo o processo. Qual que é o processo? Eu preciso ter um zero aqui desse lado para encontrar o meu x, porque eu sei que o zero não vai afetar essa soma. Eu sei que eu tendo um zero mais o meu x, eu consigo encontrar o x. Por quê? Por causa da propriedade do elemento neutro da adição, que é o zero. Segue o processo. Ah, você está mais de boa. Entendi, Mazete. Posso então passar o que está positivo para lá negativo, ou se tiver negativo passar para lá positivo? Pode, porque agora você entende o fundamento por trás disso. Agora vai fazer sentido para você, porque mesmo quando você estiver pensando, pô, aqui tem um 3 positivo, então ele vai subtrair 3 aqui, vai subtrair 3 aqui. Então ele vai passar, é como se ele passasse negativo para cá. Beleza, tu vai entender isso. Tá? Eu espero que você entenda de fato. Isso aqui, mano, isso aqui é surreal, velho. Agora vamos lá. Vamos para outro tipo de equação. E se eu tiver, Mazete, 5x que é igual a 10? X é igual a quê? Como é que eu resolvo isso agora? Porque a gente não tem mais como, né, subtrair 5 aqui. E agora? Porque se eu subtrair 5 aqui, eu vou ter 5x menos 5. Não vai zerar. Agora a gente vai utilizar propriedade da multiplicação. Propriedade da multiplicação. Que propriedade é essa? Vamos lá de novo no elemento neutro. O conceito de equação aqui sempre vai ser o mesmo. O que está do lado esquerdo tem que ser igual ao que está no lado direito. Né? Qual que é o elemento neutro? É o 1. Eu tenho A é igual a A, de novo. Agora, e se eu fizer A vezes alguma coisa, e ainda vai me dar A? Você já deve ter percebido que esse alguma coisa, né? Ele é 1. Porque sempre que eu tenho 1 vezes qualquer coisa, é a mesma coisa do que aquela coisa. 1 vezes A igual a A. Inclusive, né, o 1 aqui ele está implícito. Ó. Beleza? A gente quer utilizar essa propriedade. Eu quero fazer aparecer aqui nesse x um 1 aqui, ó. Porque eu fazendo aparecer esse 1 significa que do outro lado da equação eu vou ter o resultado do que vale x por causa da equação. Certo? Como é que a gente vai fazer isso, Mazete? Me explica. Então vamos lá, ó. A gente tem 5x que é igual a 10. O que eu vou fazer? Se eu quero ter um 1 aqui, eu tenho aqui 5x, que é igual a 10. Vou trazer mais para o meio. 5x, que é igual a 10. Agora, eu sei que eu quero fazer aparecer um 1 aqui. Como que eu faço para forçar um 1 desse lado aqui da equação? Pô, e se eu multiplicar isso aqui por 1/5?
Multiplicando por 1/5 vai cortar aqui, vai sobrar 1, certo? Vou ter 1x. Beleza. Mas isso aqui é uma equação. Se é uma equação, o que eu fiz desse lado, eu tenho que fazer do outro lado também. Então eu tenho que multiplicar aqui por 1/5 também. Oh, então eu vou saber que... Vamos trazer isso aqui. 1x vai ser igual a 10 vezes 1/5. Isso aqui é a mesma coisa do que eu dividir 10 por 5. Ou multiplicar 10 vezes... Isso aqui dá 0,2, né? Mesma coisa. Esse aqui é até mais fácil de resolver do que esse aqui, né? Tipo, se você não manja do rolê, porque aí é só você jogar uma casa aqui, ó. Ou seja, né? Qual o valor de x? Eu sei que isso aqui, ó, é um elemento neutro. Então 1x é igual a x. Mesma coisa. Que vai ser igual a 10 dividido por 5, que é igual a 2. Ou seja, x é igual a 2. Caralho, Mazete. E outra, no ensino médio, como é que isso aqui seria? Vamos continuar na nossa série fritando o ensino médio, né? Como é que teu professor fala no ensino médio? Se eu tenho, sei lá, 5x é igual a 10, então, ó, esse 5 que está aqui multiplicando, ele passa lá para baixo dividindo, né? Passa aqui, ó, dividindo. Aí tu vai falar assim, como assim, professor? Por que isso? Por que isso? Por que isso acontece? E a resposta está aqui, ó. De novo, a resposta está na igualdade, na equação. Não é que o 5 passa dividindo. Eu dividi os dois lados por 5. Entendeu? Eu neutralizei um dos lados da equação. Como? Nesse caso aqui, eu dividi por ele mesmo, porque eu sei que vai dar 1. Se eu tivesse... Ah, Mazete, vamos ver se isso é bom. Se eu tivesse aqui, então, sei lá, π ao quadrado aqui vezes x é igual a 10. Faz aí, Mazete, isso é foda. Vou dividir todos os lados por π ao quadrado. E eu vou saber que x é igual a 10 dividido por π ao quadrado. Que vai cortar aqui, né? Fez sentido para vocês? Não é que um lado passa dividindo e outro passa multiplicando. Não. A verdade é que você está fazendo uma divisão em ambos os lados. Ou, se for o contrário, se eu tenho aqui um cenário onde eu tenho 1/5x é igual a 10, o que você faz para neutralizar? Multiplica todo mundo por 5. Até botar em amarelinho aqui. Se eu multiplicar por 5 de um lado, eu tenho que multiplicar por outro. Cortou aqui, né? Aqui vai ficar 1. E aqui desse lado 10 vezes 5. Então eu vou saber que x vai ser igual a 50. Para esse cenário, né? Mas vocês estão entendendo que não é que um passa multiplicando e outro passa dividindo. X é igual a 2. Ah, Mazete. Beleza. Agora eu entendi. Essa é uma das principais aulas que eu queria dar logo no começo. Para vocês entenderem da onde vem esse rolê todo das equações. Equação nada mais é do que essa parada de o que está do lado esquerdo é igual ao que está do lado direito. Para a gente finalizar, vamos fazer um exercício que combina os três. Tá? Imagina que eu tenho 3 mais 5x, que é igual a 10. Como que eu resolvo isso? Bom, o que eu posso fazer?
Por experiência, eu sei que se eu subtrair 3 aqui, vai ser igual a 10 menos 3. Isso aqui vai virar zero. Vou trabalhar só com o que sobrou. Então a gente tem aqui 5x, que vai ser igual a 10 menos 3, isso aqui vai dar 7. Beleza. Agora eu quero neutralizar isso aqui de novo. A gente já viu que eu posso simplesmente dividir isso aqui por 5, dividir isso aqui por 5. Resultado, isso aqui vai dar 1. Então eu vou ter aqui x é igual a 7 sobre 5. Aí, a gente está na faculdade, a gente pode usar a calculadora, né? Pelo amor de Deus. 7 dividido por 5 dá 1,4. 1,4. Show? Isso significa que x é igual a 1,4. Isso é o que é o processo de resolução de uma equação. A gente vai buscando neutralizar os outros termos para isolar o x. Quando eu falo em isolar o x, eu estou me referindo a deixar ele sozinho de um lado da equação. Por que isso? Porque o que tiver do outro lado vai ser o valor de x. Eu espero que isso tenha feito sentido para vocês. Se não fez, comenta aí que eu vou buscar outras analogias para trazer para tentar explicar isso. Tá? Para algumas pessoas isso aqui pode parecer brincadeira de criança, mas eu quero trazer os fundamentos aqui para vocês entenderem o porquê que as coisas são do jeito que são. Beleza? Deixa eu ver quantos minutos de aula a gente já tem. Qualquer coisa eu paro essa, continuo. Deu 40 minutos. Então, vou encerrar por aqui. Isso aqui foi a primeira aula dessa parte de revisão de matemática. Eu acho que eu vou falar de funções na próxima aula. E aí, falando de funções, eu vou entrar depois em uma revisão rápida de cálculo. Tá? Primeiro eu vou falar de função, as propriedades de uma função, como é que funciona e tudo mais. E aí depois a gente vai falar um pouquinho de cálculo, o que é uma derivada, o que é uma integral. Os conceitos fundamentais, eu não vou falar especificamente da parte de cálculo em si, de você conseguir encontrar uma derivada, encontrar uma integral. Isso a gente vai ver ao longo da resolução de exercício. O que eu acho mais importante é que você entenda visualmente e entenda o fenômeno que está acontecendo quando a gente está fazendo uma derivada, o fenômeno que está acontecendo quando a gente está fazendo uma integral, o fenômeno que está acontecendo quando eu estou falando de uma igualdade, de uma equação, tá? Eu acho que não tem nenhuma explicação melhor que eu consiga dar no momento sobre o que é uma equação de fato. Eu acho que isso pode trazer muita luz. Inclusive, uma brincadeira que a gente costuma fazer, né? Que é tipo... Geralmente a gente vai lidar com algumas equações, algumas perguntas do tipo, prove que e elevado a zero é igual a 1. Aí a gente brinca, né? Mano, igual significa que é igual. Logo, e elevado a zero é igual a 1. Isso aqui pode ser uma brincadeira que a gente acaba fazendo, né? Mas a verdade o que está acontecendo isso é outra propriedade, né? Legal. O que está acontecendo quando a gente tem e elevado a zero, ou qualquer coisa elevada a zero, na verdade a gente tem ele dividido por ele mesmo. Né? Porque aí eu tenho aqui um expoente 1 e aqui embaixo um expoente 1. Isso aqui é igual a e na 1 menos 1. Né? Isso aqui está inverso. E aí a gente sabe que isso aqui vai dar zero, por isso que vai dar 1. Tá? A gente sabe que... Nossa, isso aqui eu vou explicar, dá tempo. É legal, gente. Ó, por que e elevado a zero é 1? Né? Eu sei que e elevado a zero é a mesma coisa do que e elevado a 1 menos 1, né? 0 é igual a 1 menos 1, beleza? Ok. Mas isso aqui é igual a e vezes e. Pela propriedade de potência, isso aqui é igual a e elevado a 1 vezes e elevado a menos 1. Só que isso aqui significa que a gente está invertendo o nosso número, né? Então a gente tem que e elevado a zero é a mesma coisa do que e elevado a 1
dividido por e elevado a 1. Só que se eu divido uma coisa por ela mesma, isso aqui é a mesma coisa do que 1. Portanto, qualquer número elevado a 0, exceto infinito, eu acho, porque aí a gente entra numa indefinição, vai ser igual a 1. Vou finalizar a aula com essa para vocês aqui, tá? Mas essa é a brincadeira do igual. Bom, obrigado pela sua atenção até aqui e te vejo na próxima aula. Valeu!